Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos continuar falando acerca de solidão. E o texto de hoje está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 13 e 14. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Esse período era um período difícil ali para um profeta do Senhor em Israel. O rei era Acabe, ele era casado com Jezabel, uma mulher ímpia, uma mulher que trouxe ali da sua nação os seus profetas, os seus altares e que estava implantando em Israel o culto pagão, o culto a Baal. O povo de Israel estava sendo levado a adorar Baal. Os profetas, eles eram mortos, exterminados. E o profeta desse período que Deus levanta é Elias. E é Deus usa Elias nesse período para falar que ele é Deus. E nós sabemos já da história lá em 1 Reis 18, quando Elias vai e desafia os 450 profetas de Baal. E ali ele clama ao Senhor e Deus envia fogo do céu. E o povo de Israel diz realmente: Deus é Deus. Mas depois nós vemos que depois disso, no dia seguinte, Jezabel falou: mande recado para Elias, que amanhã a estas horas farei com ele o mesmo que aconteceu com os meus profetas, que eu mandarei matá-lo. E diante disso, esse homem de Deus, esse homem que fez tantos milagres, este homem que caminhou com Deus, este homem que realmente viu as maravilhas de Deus, diz que ele teve medo e ele pega e ele foge e ele vai para o deserto. Aí nós queremos falar um pouquinho sobre este momento na vida de Elias. Primeiro, Elias se sentiu um fracassado. Nós vemos aquele homem que fez tantas coisas, desafiou, falou com Deus, coisas tremendas. Agora ele diz: basta para mim. Não dá mais. Ele joga a toalha e fala: Deus, não dá mais. E diz que ali naquele deserto ele pediu para si a morte. Ele diz: não sou melhor do que os meus pais, né? Então nós vemos que este é o momento que ele sente: não deu. Talvez no seu coração ele pensasse assim: diante de tudo aquilo que aconteceu, diante que o Senhor fez, diante do fogo descido do céu, agora Acabe e Jezabel vão reconhecer que Deus é Deus, mas a coisa não acontece do jeito como ele imaginava, e agora vem mais uma vez uma ameaça de morte, e ele então ele foge para o deserto. Segunda coisa que ele sente ali, ele se sentiu muita solidão. Tanto que nós vemos depois, ele foge para o deserto, depois ele vai ali para o monte Horebe, e ao invés dele entrar ali, subir até o monte de Deus, ele entra numa caverna naquele monte, e ali ele se esconde naquela caverna. E então Deus vai até ali, aquele lugar, e Deus o chama, Deus fala com ele, diz: o que é que você está fazendo, Elias? E nós vemos que ele diz: olha, eu sou zeloso, eu cuidei das coisas de Deus, eu tenho temido a ti, mas agora eu estou sozinho. E duas vezes ele fala, no versículo 10 e no versículo 14, ele diz: e eu estou só. A terceira coisa que nós vemos, que Elias sentiu cansaço. Ele enfrentou uma luta, uma exaustão. Então ali, para enfrentar aqueles profetas, para pedir fogo do céu, joelhar, pedir oração, depois caminhar pelo deserto durante um dia inteiro, caiu cansado, adormeceu, vem o anjo do Senhor ali, toca nele, o alimenta, ele volta a dormir e descansar. Depois de novo o anjo o chama, ele come de novo e fala: agora continua, e ele continuou, só que ao invés de subir ao pico do monte, ele entra naquela caverna. Ele estava exausto, ele estava com muita tensão. É aquilo que nós falamos hoje de síndrome de burnout, quando a pessoa chega a um esgotamento, não só esgotamento físico, mas também um esgotamento que se reflete na vida espiritual. Em quarto lugar, Elias enfrentou perigo físico. Nós vemos que ele temeu, ele falou: e procuram me matar. Mas não era a primeira vez que isso acontecia, mas ele estava num momento mais fragilizado, ele estava ali mais cansado, ele estava se sentindo sozinho, ele estava se sentindo fracassado, e agora então esse medo parece que ele se agiganta diante dele. Nós vemos que o missionário Henry Martin, ele diz: enquanto Deus tem uma obra para eu fazer, eu não posso morrer. E naquele
naquele momento, Elias se esqueceu disso, que Deus ainda tinha uma obra, tinha coisas a fazer através da vida dele, mas ele se esqueceu desse detalhe. Então nós vemos como foi que Deus tratou com Elias. Primeira coisa, Deus não o abandonou. Nós vemos que quando ele vai para o deserto, Deus envia o seu anjo e vai e o alimenta 2 vezes. Nós vemos que Deus estava cuidando dele ali, ele não estava sozinho. Deus enviou um anjo para cuidar ali de Elias. Depois nós vemos quando ele vai para ali, aquela caverna, é Deus falando com ele, Deus chamando, o que você está fazendo aí, Elias? 2 vezes nós vemos que Deus não nos desampara, mesmo quando parece que está tudo ruim, quando parece que estamos numa caverna, quando estamos sozinhos, nos sentindo fracassados, nos sentindo cansados, nos sentindo com medo, Deus continua ali. Salmo 139 diz, para onde irei? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu lá estás. Se eu for mais profundo ao abismo, tu também estás ali. Não há onde eu me esconder, porque Deus vai aonde eu estiver. Você pode estar se sentindo uma caverna, mas Deus não te deixou sozinho. Deus está aí. E o resultado? Na vida de Elias, após essa manifestação da graça de Deus mais uma vez sobre a vida dele, primeira visão restaurada. Deus não chamou ele para ficar na caverna. Ele não era um homem para ficar isolado naquele lugar, escondido de tudo e de todos. Ele não era para estar lá pregando para morcegos que existiam naquela caverna, mas Deus tinha um ministério para ele. Deus tem um ministério para a tua vida. Então a visão restaurada. Segunda coisa, sua vocação é renovada. Você ainda continua sendo profeta. E Deus diz para ele, você vai sair daqui, você ainda vai ungir reis, você vai ungir ainda Eliseu, o seu sucessor, quando eu te chamar. Você ainda tem coisas a fazer, Deus tem muito a realizar através da tua vida. Não chegou o tempo de parar, não chegou o tempo de se isolar, não chegou o tempo de ficar escondido na caverna. E ele, diante daquela palavra, daquele renovo, ele volta para o serviço ali de Israel e continua ainda durante muitos anos a realizar aquilo que Deus tinha para realizar através da vida dele. Antes, Elias ele tinha um servo, né? Nós vemos que ele vai ao monte, tem aquele servo, depois quando ele foge, diz que ele deixa o servo e ele continua a caminhada sozinha. Mas agora ele tem um amigo, ele tem um colega, se chama Eliseu. Ele vai, ele chama Eliseu, Eliseu vai junto com ele e Eliseu permanece no ministério de Elias enquanto ele está na terra. E quando terminou o seu tempo, a sua jornada, a sua vocação, o seu ministério na terra, Elias sobe aos céus em carros de fogo e aí Eliseu então continua o ministério de Elias. Saia da caverna. Não sei o que é que tem te levado a essa caverna. Se é o medo, se é o fracasso, se é o cansaço, se é a solidão, se é a depressão. Mas Deus hoje te chama, o que você está fazendo aí? Deus sabia o que ele estava fazendo, ele estava fugindo, ele estava se isolando, ele estava se sentindo sozinho e abandonado. Mas Deus disse, você não está só. Eu estou contigo. Você ainda não chegou o seu tempo de parar, tempo de gostar. Há muito a fazer. Vou preparar pessoas, assim como Deus preparou Eliseu para ser ali o servo, o companheiro, o profeta junto com ele, o amigo para dividir o jugo. Deus também vai preparar pessoas para estar do seu lado, para continuar a caminhada até o momento quando Deus nos chamar para o louvor da glória dele. Vamos orar? Pai querido, eu te louvo, Senhor, te agradeço, porque nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados. Oh, Pai querido, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus conosco, é o Deus de todos os momentos. E nesta hora eu te peço, ó Pai, se alguém que está me ouvindo, que está se sentindo nessa caverna, sozinho, solitário, abandonado, com medo, deprimido, em nome de Jesus, vá agora de encontro a essa pessoa. Toca no coração, fala, Deus, de uma forma íntima, peculiar, pessoal com esta pessoa e que seja um momento de libertação, de saída dessa caverna para a vitória que o Senhor tem preparado. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus o abençoe. Até a próxima.